Fala, investidores! Rafael aqui novamente. No vídeo de hoje nós vamos estar trazendo aqui os resultados do Banco Bradesco. Este banco, a qual eu possuo na minha carteira de investimentos pública, e ela soltou o resultado dela e a gente vai estar fazendo uma análise em cima desses resultados. Mas antes de estar começando o vídeo, peço para você estar deixando o like, que ajuda muito o nosso canal, e se inscrevendo para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Vamos estar começando aqui com a parte negativa. Eu gosto primeiro de falar das coisas negativas e terminar com as coisas positivas, e logo depois a gente faz um balanço para ver se realmente foi positivo ou negativo os resultados dessa empresa. A parte negativa, apesar de apresentar um resultado um pouco melhor no segundo trimestre, quando comparado ao primeiro, o banco ainda tem resultados muito aquém do esperado por um banco de sua magnitude. A gente vê aqui nos resultados, o lucro líquido recorrente, por exemplo, ele veio aqui em 4,5 bilhões. Quando comparado com o primeiro trimestre, a gente vê que houve uma alta, pois ele tinha tido um lucro líquido de 4,2 bilhões, ou seja, houve uma alta aqui de 5,6%. Mas quando a gente compara o segundo trimestre deste ano ao segundo trimestre do ano passado, a gente percebe que houve aqui uma grande queda, né, de 35%, onde no segundo trimestre do ano passado ele tinha tido um lucro aqui na casa dos 7 bilhões. Quando nós olhamos aqui o lucro líquido recorrente por ação, a gente vê que houve aqui um aumento, né, de 40 centavos por ação para 42 centavos por ação. Esse lucro líquido recorrente, ele mede quanto o banco ele consegue lucrar por cada ação. Então, a gente vê que houve sim um aumento, né, desses 5,6%, mas quando a gente compara ao mesmo segundo trimestre do ano passado, a empresa tinha conseguido ali, né, um lucro por ação de 0,66 centavos. Então, a gente percebe que falta muito ainda, né, para o banco conseguir se recuperar, mas a gente consegue perceber que está tendo uma melhora gradativa, porque no quarto trimestre do ano passado tinha vindo um número muito pior. Ela teve aqui uma melhora pequena, mas teve uma melhora no primeiro trimestre deste ano, e agora novamente vem com uma melhora, mas é uma melhora muito aquém do que aquilo que é esperado pelos seus acionistas, porque a gente sabe que ele é o segundo maior banco privado do país, então a gente espera resultados muito melhores do que esses resultados que estão vindo neste momento. E a gente vai continuar neste momento com a parte positiva. O setor de seguros do banco segue a todo vapor, ajudando a elevar os seus resultados nesse momento de retomada. Então, essa parte aqui é uma parte muito positiva do banco, porque o Bradesco ele captura, né, 100% do setor de seguros, porque ao contrário, por exemplo, do Banco do Brasil, que fez o IPO de BB Seguridade, por exemplo, da Caixa, que fez o IPO da Caixa Seguridade, a gente sabe que o Bradesco ele não fez o IPO ali da sua parte de seguridade, então ele tem 100%, e como essa parte de seguros agora no Brasil está performando a todo vapor, então o Bradesco ele se beneficia muito desse momento. A gente vê aqui a demonstração de resultados do seguro. No segundo trimestre, a gente vê que ela teve um lucro líquido recorrente aqui de 2,3 bilhões. Quando a gente compara aqui com o primeiro trimestre, a gente vê que houve uma grande alta, né? Que ele tinha tido um lucro aqui de apenas 1,7 bilhões, ou seja, teve uma alta aqui de 34%, e quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, ainda assim houve uma alta muito relevante. Ele tinha tido um lucro aqui de 1,8 bilhões, ou seja, uma variação também na casa dos 31%, mostrando que o setor de seguros está muito pujante neste momento no país, né? Todas as grandes empresas de seguro que a gente vem acompanhando na bolsa, BB Seguridade, Caixa Seguridade, todas elas performando muito bem, dando ótimos resultados, e com isso os seus acionistas, né, sendo grandemente remunerados. Mas como o Bradesco ele não fez o IPO da sua parte de seguros, ele está tendo uma absorção aqui de 100% dos lucros para dentro da companhia. E isso faz a gente ter um balanço muito pior, porque se não fosse essa parte dos seguros dentro do banco, a gente provavelmente teria números ainda piores do Bradesco. Então, mostrando que a parte dos seguros tem salvado o Bradesco aí nos últimos trimestres.
A gente vai estar dando uma analisada aqui agora no retorno aos acionistas. A gente percebe que o payout, né, ele está aqui na casa dos 69%, aqui no primeiro semestre de 2023. É um payout muito interessante, porque é uma porcentagem muito relevante dos lucros que está sendo distribuído para os seus acionistas, mas a gente ali não está tendo um dividend yield muito atraente, justamente porque os lucros do banco também não têm sido tão atraentes, mas mesmo assim está acima da casa dos 6%, né? O que já remunera bem a nossa carteira. Por exemplo, a gente olha aqui o PL do banco, né? Neste momento está aqui a 10,6, está bem esticado, mas eu coloquei essa empresa na minha carteira antes, não foi agora em junho que teve essa esticada na bolsa, então eu peguei ela com um PL um pouco mais atraente, conforme a gente vê aqui, por exemplo, na minha carteira, eu tenho o BBDC3, tenho 211 ações, eu comprei aqui a R$ 11,82, o meu preço médio é de R$ 11,82. Ela está aqui agora custando R$ 14,67, ou seja, ela já teve uma valorização de 24%, ela representa na minha carteira aqui 12%, ou seja, ela tem uma representatividade grande, mas quando eu olho para os meus ativos, eu tenho apenas 8 ativos. Eu imagino eu tendo aí no futuro pelo menos umas 12 ou 13 empresas, é o que eu imagino ter na minha carteira, mas eu tenho muito caixa, eu estou aportando aos poucos, estou esperando um momento, por exemplo, de uma recessão, de um crash, para estar usando o meu caixa, porque eu tenho muito caixa, e neste momento eu vou estar selecionando ali umas 4, 5 empresas no máximo, empresas previdenciárias, não empresas de oportunidade, para estar aportando. Então, muito provavelmente, quando este momento chegar, essas porcentagens aqui na minha carteira, elas serão drasticamente alteradas, tá, galera? Tem um valor total neste momento aqui de 25 mil, mas que neste momento não representa ali nem 20% do que eu tenho em caixa. Eu vou estar continuando mostrando aqui que BBDC3, ela está operando aqui abaixo do seu valor patrimonial, né? Com dividend yield aqui na casa dos 6,23%. Ou seja, é um dividend yield, né, que é aceitável, porque acima de 6% é aceitável, mas está levando em consideração o valor atual de 14,67. Então, se eu levar em consideração que o meu valor de compra, que foi 11,82, a gente sabe que o meu yield on cost ele é muito maior do que esse dividend yield em tela. Então, a gente vê aqui a valorização das ações ficou sempre acima do Ibovespa nos últimos 10 anos, e o seu dividend yield, que neste momento está aqui na casa dos 6,1, né? Mostrando, né, que a companhia ela conseguiu se recuperar, pelo menos na questão, né, de distribuição de proventos, dividend yield para os seus acionistas, ali no final do ano passado. A gente sabe que ela passou por um momento muito ruim, quando teve ali que provisionar, né, os empréstimos que ela fez para lojas americanas, e isso fez com que o banco tivesse ali um desempenho muito ruim, mas que ele vem se recuperando aos poucos, como eu mostrei para vocês, mas em relação ao seu dividend yield, ela está aqui conseguindo remunerar os seus acionistas, né? Pelo menos pelo mínimo esperado ali, para aqueles investidores como nós que procuram ali empresas que pagam dividendos, e quem comprou lá atrás, como eu, e pôde ali fazer um preço médio um pouco mais baixo, tem dividendos ainda mais altos do que esses dividendos que nós temos aqui, por exemplo, de 6,1. Então isso é muito interessante, porque quando nós entendemos realmente como funciona a questão do investimento para o longo prazo, como funciona a questão da carteira previdenciária, porque o que vai fazer a gente alcançar ali a nossa liberdade financeira não é apenas o dividendo que essa empresa está pagando, porque se fosse para receber apenas o dividendo, a gente ficava em renda fixa, mas é o yield on cost, isso que é interessante, pois nós compramos ótimas empresas em momentos de pessimismo do mercado, para lá na frente, quando a empresa ela se recuperar e ela começar a distribuir ali proventos de 6, 7, 8%, que são proventos considerados médios, né, considerados bons, nós vamos ter um yield on cost muito maior, porque nós compramos a ação a um valor muito mais descontado. Então, essa é a mágica do yield on cost. A gente continuando aqui, a gente vai ver a política de distribuição de dividendos, né? A gente vai ver que a título de dividendo mínimo obrigatório, os acionistas é assegurado em 30% do lucro líquido, além de um tag along de 100% para as ações ordinárias, que é a que nós temos, e de 80% para as ações preferenciais. Ainda são conferidos às ações preferenciais dividendos 10% maiores do que os atribuídos às ordinárias.
Então a gente vê que aqui tem final 4, que são as ações preferenciais, ela tem um dividendo 10% maior, mas a gente tem que levar em conta o valor de compra da ação, porque se a ação que está com final 4, que é a preferencial, ela tiver um valor da sua cotação muito acima da ação ordinária, se for mais de 10%, então não vale a pena estar comprando a preferencial naquele momento, justamente porque a sua cotação já é 10% mais cara, então não vai estar adiantando você estar comprando ela para estar recebendo esse dividendo aqui. E a gente tem que lembrar, né, que os proventos eles são recebidos pela quantidade de ações que nós temos. Então, quando a ação ordinária de final 3 ela está 10% mais barata do que a preferencial, é preferível comprar a do final 3, justamente porque ele tem um tag along de 100%, que é maior do que o tag along de 80% das ações preferenciais, além da gente se beneficiar, né, de estar recebendo dividendos ainda maiores do que as preferenciais pela quantidade de capital aportado, tá, galera? Porque a gente vai ter mais ações, ou seja, a gente vai receber mais proventos. Continuando aqui, eu trouxe algumas recomendações dos analistas para as ações preferenciais. Foram analisados aqui 15 relatórios, 3 relatórios recomendaram vender, 8 relatórios recomendaram manter e 4 relatórios recomendaram comprar. Ou seja, para quem já tem a ação na carteira, nós temos aqui um número de 12 relatórios, as quais no mínimo recomendaram manter e apenas 3 recomendaram vender. Pelo preço que a ação está agora, pelo preço que eu comprei, eu já mostrei para vocês que eu estou no lucro de mais de 20%. E eu não comprei para fazer ali swing trade, tá, galera? Eu comprei ali para manter na minha carteira como uma ação previdenciária, justamente porque eu sei que no médio e longo prazo o banco ele vai se recuperar e neste momento, né, quando os preços ele voltarem à sua normalidade, o dividend yield que eu vou receber, ele vai ser muito interessante para minha carteira. A gente vai ver aqui que as ações preferenciais com dividend yield aqui de 6%, e o preço sobre valor patrimonial aqui está acima de 1, né, 1,8. Quando a gente compara aqui com as ações ordinárias, a gente vai ver que as ações ordinárias estão a 14,67, ou seja, há um desconto aqui de 11%. Então, neste momento, é preferível estar comprando aqui ações ordinárias, mas eu não acho interessante estar comprando neste momento nenhum tipo de banco, justamente porque a gente tem aí notícias, né, relacionadas ao fim do JCP. Bancos projetam impacto de até 20% nos lucros. Então, se realmente isso for adiante, a gente vai ter aí um grande crash nos bancos e vai abrir uma grande oportunidade, né? Vai abrir uma janela de oportunidade para a gente estar investindo em bancos. Então, eu não acho interessante a gente estar neste momento aportando em banco nenhum, tá, galera? Quem já tem as suas ações em banco, não recomendo vender. Como eu não vou vender, mas eu acho que pode ser que venha abrir uma janela de oportunidade muito interessante aí nos próximos meses, se realmente este fim do JCP ele for adiante. Então essa é a minha análise, tá, galera? Eu acho o preço de Banco do Bradesco ainda atraente a 14,67, abaixo de 15 aqui eu compro, mas justamente porque há essa insegurança jurídica neste momento, eu acho preferível não estar aguardando, aportando em outras ações, em outras empresas de outros setores, para estar aguardando, né, o desfecho do resultado para ver se vai passar ou não no Congresso, porque não é bom a gente pagar para ver, porque ali é nosso dinheiro, né, do nosso trabalho suado para investimentos de uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira de longo prazo. Não precisamos ter pressa, então é preferível estar aguardando neste momento. Essa é a minha análise. Se você gostou desse vídeo, deixe o like para estar ajudando a gente, se inscreva no nosso canal e até a próxima, galera. Fui!